Boa tarde. Hoje, dia 17 de dezembro de 2025, vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar. Na verdade, eu já iniciei e já estava fazendo a prece, mas o computador simplesmente ficou preta a tela. Reiniciamos de novo, vamos fazer tudo de novo, né? Então, agradecendo a presença divina, pedindo o ancoramento de nosso Deus, Pai e Mãe, para que possamos fazer esse Evangelho nesse dia de hoje. Eu gravo sempre de manhã, mas hoje tinha compromissos, então estamos fazendo no período da tarde. Mas estamos presentes fazendo a nossa missão. Pedimos a bênção dos nossos anjos guardiões, nossos guias, nossos mentores e nossos orixás. Peço a bênção dos mentores e guardiões desta casa, da nossa casa de luz, nossa casa de axé, de cura. Peço a bênção dos guardiões Exus e Pombogiras. Nesse instante eu peço que as pessoas que não têm conhecimento quem são os Exus e quem são as Pombogiras, que estudem, que procurem fazer uma busca sobre quem são esses dois seres representados na nossa espiritualidade, que são guardiões, que nos protegem, que nos defendem, que abrem os nossos caminhos, que cuidam, protegem as estradas, os nossos lares. Eles não precisam de sacrifício de animais, não precisam de nada. Eles só querem que nós compreendamos quem eles são, para que eles possam nos auxiliar, que possamos chamá-los sempre que nós tivermos algum problema, que eles estão ali. São os soldados da frente nas batalhas, junto ao nosso Deus Pai e Mãe, junto à tropa de Arcanjo Miguel. Então, eles trabalham direto com as falanges do bem. E quando são solicitados nesses rituais macabros, eu digo, né? Porque são sacrifícios, quando prejudicam qualquer trabalho que é feito para o mal, né, das pessoas, não são os Exus e as Pombogiras, são os nomes deles que são usados. Então, que eles se façam presentes junto a nós, nos ancorando, para que essas energias contrárias às palavras da luz, aos ensinamentos do Pai, prevaleçam sempre, porque aonde tem luz, tem amor, tem caridade, tem fé. Peço nesse instante que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima cubra cada filho e cada filha que está receptiva a receber essa energia, cubra os lares, que a luz crística do nosso Mestre Jesus toque os nossos corações nesse instante, que a espada de Arcanjo Miguel venha cortar todo o mal, toda maledicência, toda negatividade, toda magia negra, toda feitiçaria, maldição, que essa espada de Arcanjo Miguel com a sua luz azul venha cortando todo esse mal que possam encaminhar o estar em nossos corpos. Abençoamos, Senhor meu Pai, a toda a sua criação, todos os seus filhos e filhas, em todos os seus reinos, aonde cada ser vivo que aqui habita receba a nossa bênção. Abençoamos a nossa Mãe Terra, a cada fonte de água, cada vertente, cada caixa de água, para que essa água, ao chegar nos nossos corpos, para nos hidratar, para nos banharmos, venha toda energizada e venha nos purificando por dentro e por fora. Abençoamos a cada raiz que brota nesse solo sagrado. E agradecemos a essa mãe a oportunidade de estarmos aqui, fazendo nosso processo reencarnatório, as nossas curas
e ajudando nas curas dos nossos irmãos, porque quando eu curo os meus irmãos, os que vão vir e os que já vieram. E hoje rezemos, Senhor meu Pai, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que sofrem pelos seus filhos, pelas famílias que estão em processo de separação. Rezamos pelos filhos que consigam compreender os seus pais, os seus caminhos que já se encerraram. Rezemos pelos filhos e filhas, mães, pais, esposas, maridos, que perderam seus entes queridos e agora está chegando as festividades, se sentem cada vez mais tristes, que possam sentir em seus corações que é só uma partida de um plano físico para o plano espiritual e que nós estamos sempre perto dos nossos entes. Tenhamos a consciência que nessa data do dia 24 para 25, das 10 horas da noite até 1 hora da manhã, os nossos entes queridos vêm passar a véspera conosco. Então, que saibamos fazer aquele prato de comida que eles gostavam, aquela sobremesa, e que saibamos dizer para eles: eu estou com saudades, mas eu faço essa comida para você, porque eu sei que você está conosco. E converse, porque eu sei que esses momentos são os momentos tristes para muitas pessoas, e nós todos, por mais que estamos no caminho espiritual, nós sentimos também faltas dos nossos entes. Então, que esse momento seja para confortar o coração de quem ficou e entender que eles vêm nos visitar. Eles vêm aquele momento, a espiritualidade, seus anjos os acompanham. E eles têm também lá no plano espiritual, eles têm umas palestras, eles têm conhecimento, eles buscam estar ligados a nós porque eles também querem evoluir para nos auxiliar. Quem puder assistir o filme Nosso Lar 1, ali mostra a passagem do André Luiz do plano da região umbralina para até a sua evolução, até que ele pôde vir visitar a família. Então é um processo, né? É uma conquista deles poder fazer isso. Então que nós saibamos reconhecer a hora que nós começamos a falar muito de alguém que já partiu, é aquela hora que porque nós estamos sentindo a presença deles junto conosco. Então sinto confortados nesse instante e agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a eles por poder estar ali por mérito deles. E rezamos também pelos aqueles irmãos que se encontram nas regiões umbralinas, que precisam encontrar a sua luz para poder também fazer o seu despertar. Esses irmãos que estão nesses vales sofrendo, né? Mas por clemência divina, a hora que eles conseguem sentir esse amor dentro deles, que eles conseguem sentir essa chaminha que o chama, essa chama da luz, que eles conseguem também fazer essa passagem para um plano mais evoluído, começar os seus tratamentos. E se eles não conseguem vir esse ano por causa disso tudo, nos anos que vêm eles estão, nos próximos anos eles estarão com seus familiares também. Então só saiba que isso acontece. Não é só dizer, morreu, desencarnou. Eles estão conosco. E nós também
na maioria das vezes a gente sonha com eles, é porque nós estivemos juntos no plano espiritual. Porque não seria justo nós convivermos 30, 40, 50 anos com uma pessoa e do momento para o outro ele desencarnar e a gente não ter mais um contato. Que pai que faz isso com o filho? De afastar dos seus amores, né? Então Deus é justo. E isso nós podemos alcançar isso tudo com eles. Então se sintam confortados. Eu tô chorando porque eu tô com alguma energia aqui que é bem forte para trazer essa mensagem, porque é, eu sei que esse momento agora de final de ano mexe bastante com o nosso emocional. Então vamos lembrar dessas palavras de hoje. E se vocês têm alguém que você sabe que precisa dessa mensagem, compartilhe esse vídeo, deixe um joinha lá, gostou, pode deixar um comentário que ajuda a propagar mais o nosso canal e ajuda no coração de quem precisa ouvir, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor meu Pai, que assim seja. Aos anjos guardiões, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-nos nas provações desta vida, dai-nos forças de suportá-las sem queixumes. Afastai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar induzir-nos a praticar o mal. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que assim seja, Senhor meu Pai, que assim seja. E uma coisa que veio para falar agora não fiquem chamando seus entes queridos. Não fiquem acendendo velas para eles dentro de casa. Porque quando a gente chama demais, a gente acaba prejudicando eles, porque eles não conseguem se concentrar, é como se fosse uma concentração. Eles estão fazendo o processo evolutivo deles no plano espiritual. Ontem eu atendi uma moça, uma querida a gente já tem um conhecimento um tanto, ela faz os seus processos de cura através dos atendimentos, e veio um rapaz com ela. E esse rapaz já fazia 9 anos que ele tinha desencarnado. Só que ele sofreu um acidente e ele fazia uso de certas entorpecentes, né, enquanto vivo. Mas ele era conhecido dessa moça. E por cargas d'água, não sabemos como é que foi, mas ele chegou até ela. Então ele veio pedir ajuda para ele poder fazer essa passagem para um plano melhor. E deixar a mensagem que é para dizer para a mãe parar de chamar ele. Ele era filho único. Então a gente entende a dor dessa mãe, desse pai. Só que isso trava eles, né? Então não vamos chamar os nossos entes. Quando nós lembrarmos deles com saudade, com aquela dor no peito, fazemos uma prece, e emanamos esse amor através de uma prece.
Quando nós pegamos uma roupa, um objeto que era um deles, lembramos dos momentos bons que eles tiveram com aqueles objetos, com aquela roupa. Agradecemos a Ele pelo tempo que passou conosco e entregamos em, em amor isso para eles. Porque isso trava mesmo eles, que nem esse rapaz chegou até aqui todo uma situação assim bem complicada. Mas ele viu que ele podia chegar aqui e ele ia ser encaminhado. Então ele foi acolhido, foi levado para um hospital e lá agora ele está fazendo essa limpeza do corpo, essa cicatrização, né? Que é o tempo, espaço da espiritualidade com a nossa é diferente. O que para nós aqui demora meses, lá demora uma semana, né? Então é mais rápido, né? Então só para deixar esse lembrete que os nossos entes eles estão onde é que tem que estar, estão sendo assistidos pela espiritualidade, independente do reino que esteja. E na hora certa eles chegam para que nós possamos auxiliá-los a fazer essa passagem. Então, tudo que nós temos de benefício no plano físico aqui na Terra, o plano espiritual tem. E bem melhor do que nós até, né? Porque lá pensou, acontece. Pensou, chega onde precisa estar. Tá bom? Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos espíritos bons que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso permite a um bom espírito vir comunicar-se conosco, transmitindo-nos seus pensamentos. Rogo também aos nossos anjos guardiões que nos assistam e que afaste de nós todos os espíritos mal intencionados. Que assim sejas, meu Pai, que assim sejas. Eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, mas cada um fica com o seu coração para abrir a mensagem e o livro que se acha importante para si. Perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muitos mais pelos atos do que pelas palavras. Acho que não preciso falar mais nada, né? E sabe que esse evangelho eu precisava ouvir domingo. Aqui em casa eu faço com os meus filhos e caiu a mesma coisa. Então eu procurei essa semana entender o que eu não estava vendo ainda. Porque eu também tenho os meus problemas, também tenho a minha vida, vidas passadas, né? Meus filhos também têm as correções deles. E nós passamos por diversos problemas, então o perdão é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. E eu tenho pedido muito a Deus. Me ajude a entender o que eu não estou conseguindo perdoar. Me ajude a curar em mim o que eu preciso curar para perdoar os meus irmãos.
E todos nós sabemos onde é que é a pedrinha do nosso sapato, né? O calinho que aperta. Então, esses irmãos que partem e os que estão aqui também precisam dos nossos perdão. Muitas vezes esses irmãos também não descansam no plano espiritual porque nós não conseguimos fazer esse perdão de coração. E eu sempre digo, você pode perdoar e não precisa convidar eles para vir ceiar com vocês. Cada um na sua casa, mas faça o seu trabalho do perdão, né? E isso é um trabalho constante. Eu uso muito o Ho'oponopono nessa técnica havaiana. Eu sinto muito, me perdoe. Eu digo fulano de tal, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Mas nós estamos, ninguém é perfeito aqui, nós estamos no nosso processo evolutivo. Se fôssemos todos perfeitos, não estaríamos aqui, né? Então, todos nós temos os nossos calinhos para olhar para trás. E eu tenho pedido muito isso a Deus. E se caiu hoje, é porque quem vai ouvir, vai assistir esse vídeo, também tem que refletir esse perdão. Porque não adianta nós ficarmos brigados com os nossos entes, aí na hora do velório, ir lá no velório, fazer, acompanhar o velório, acompanhar o enterro, mas quando estávamos vivos, não nem se conversavam, né? Essa é uma reflexão muito grande. Então você pode perdoar. Faça você, se o outro não quer te perdoar, o problema é dele. Você faz de coração, você está limpo o teu coração. O outro responde por ele. Cada um responde por si, né? E o que nós julgamos no outro que a gente não quer perdoar, é um espelho nosso que nós temos que olhar para nós mesmos e procurar ver o que nós estamos fazendo. Se aquela atitude que eu estou tomando naquele instante é a atitude necessária, é a atitude verdadeira. Se não é o meu ego me mostrando alguma coisa que eu não quero ver. E eu tenho me feito muito isso. Eu tenho muito me feito, porque caiu novamente para mim e meus filhos isso. Então, se não é para mim, é para eles, mas se é para mim também, eu tenho que ver. Então, o perdão é muito importante, porque nós ficamos ligados a quem nós não perdoamos. E eu não quero ficar ligada a ninguém. Meu Deus do céu, tenho feito tanto trabalho de cura aqui justamente para isso. Eu nasci sozinha, eu quero voltar sozinha, sem ficar amarrada em ninguém. Se Deus nos deu essas oportunidades de nos curarmos nessa vida, eu não quero voltar em outras vidas para curar o que não foi curado aqui. Um perdão que eu não dei para uma pessoa e vou ter que voltar a conviver com ela em outra vida para curar isso? Não, não quero mais. Então eu estou fazendo a minha parte. E é isso que eu lhe digo. Se a pessoa acha que você fez coisa errada, que a pessoa está na razão dela e você está na tua, então na tua razão você olhe como se estivesse olhando para aquela pessoa e diga: Fulano de Tal, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata por tudo que eu vivi com você, a tudo que eu deixei de fazer, me perdoe, mas eu te amo de coração porque você é meu irmão, você é minha irmã. Então fica essa reflexão de hoje. E daí não adianta quando a pessoa parte ficar fazendo, ai meu Deus, mas era uma pessoa boa, daí fica aquele remorso, fica aquele transtorno. Eu conheço de filhos que não se davam com os pais, hoje sofrem de depressão, não vivem sempre à base de medicamentos, porque não conseguem olhar, não conseguem se perdoar daí. Daí o perdão não é só para o outro, é para si mesmo, pelas atitudes erradas que fez contigo. Aí vem mais doenças, que tudo que a gente não fala aqui vai parando na garganta, começa a vir tireoide, problemas cardíacos, problemas de estômago, aí vai descendo, às vezes vem aquelas doenças que a gente não pode falar o nome aqui, mas aquelas doencinhas brabas que judiam bastante, né? E quando elas param aqui no coração, que ficam aqui, né?
Então, esse é o perdão. E vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade, agradecer ao nosso Mestre Jesus que deixou esses ensinamentos através de Kardec, para que nós pudéssemos refletir com tudo isso que vem. Isso é uma reflexão. Tá defasado? Tá defasado, mas o ensinamento está aqui. Tem coisas que não mudam, né? Então vamos refletir. O que nós estamos fazendo, quem que nós temos que perdoar para entrar o 2026 assim, ó, mais leve, mais leve. Então eu peço nesse instante a todos os seres de luz que estão conosco, vamos fazer uma prece para esses irmãos que têm os coração fechado, esses irmãos que vivem remoendo o passado, que não conseguem ver a verdade além da verdade que eles querem acreditar. Hoje as famílias têm muitos problemas, porque as pessoas correm demais. Aí sempre tem as pessoas mais velhas da família que precisam de cuidados. E isso começa a dar conflitos familiares, além dos conflitos que as pessoas já trazem dentro de si, das suas vidas passadas. Então, que essas energias possam circular das nossas mentes, que essas energias possam ser olhadas diferente, se colocar de frente a essas situações e ver o que realmente aconteceu, o que realmente acontece, o que as pessoas passam, o que as pessoas já passaram, e ver se a minha verdade, a tua verdade é a verdade verdadeira. E olha o que as pessoas têm que ostentar, o que as pessoas têm que sustentar para fazer certas coisas, para honrar certos compromissos. Porque é muito fácil, às vezes, as pessoas cruzar os braços e dizer, não, deixa que eles façam. E na hora que as responsabilidades chegam, a gente foge. E nós não podemos fugir das responsabilidades. E não podemos culpar os outros pelas coisas que são os desígnios de Deus, por muitas coisas que são designadas por Deus. Nós chegamos numa hora e nós partimos na outra hora, na hora certa e na hora certa, na hora certa e na hora marcada. Todos nós temos a hora de vir e a hora de retornar. Então ninguém é culpado de nada. Tudo está no desígnio de Deus. Tudo está como tem que ser. A luz divina do nosso Mestre Jesus, nesse instante toque cada coração dos seus filhos e filhas, acalmando, serenando. Pedimos à Mãe Maria que toque a mente dos seus filhos e filhas, os abrace e os tragam para a realidade, mostrando o que é o correto das coisas. E que essa mão da Mãe toque o seu coração também, acalmando isso tudo, trabalhando os perdão em nós mesmos e nos outros, para não carregarmos mais esses fardos pesados, essas amarguras nos corações. Vamos soltar
essa cruz que não precisamos carregar tão pesada. Que saibamos nos ajoelhar perante o Pai, agradecendo a isso tudo, agradecendo ao tempo que convivemos com essas pessoas, com esses entes queridos, com esses amigos, e com a certeza que um dia estaremos lá, novamente, um ao lado do outro no plano espiritual, quando chegar a nossa hora de fazer a nossa passagem. Mas enquanto estivermos aqui, que possamos fazer o nosso melhor a cada dia. Que hoje eu seja melhor do que ontem e que amanhã eu seja melhor do que hoje. E não pelo meu outro, mas por mim mesmo. É sempre por mim, depois pelo outro. Porque quando eu consigo perdoar a mim mesmo, eu já consigo soltar essas correntes que me prendem às pessoas. E não é mais fios, é correntes que ficam. Aí a gente fica amarrado, pesado. Então vamos soltar essas correntes, essas amarras todas. Vamos olhar para o céu e agradecer. Agradecer a Deus a cada dia de vida aqui. Por mais que seja corrido, por mais que tenha bastante trabalho, isso é muito louvável de ser grato. Ser grato à família que estamos, às pessoas que entram nas nossas famílias. Ser grato às pessoas do trabalho, porque tudo é um aprendizado. Como eu falei antes, todos nós estamos na hora certa e também com as pessoas certas sempre, porque tudo é um aprendizado nesse planeta escola. Estamos aqui para aprender com os outros e nos curarmos através dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Eu vou ler a prece de Cáritas. Essa prece que está no banner amarelo aqui. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se está dentro do meu livro aqui. Eu tenho um outro lugar. Deixa eu ver aqui. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim sejas, meu Pai, que assim sejas.
Hoje, dia 17 de dezembro, é dia de São Lázaro. E a gente sabe que Lázaro, né, era primo de Jesus. E na Umbanda, ele é consagrado como o Baluaê, a Totô Baluaê. Então, se vocês querem receber cura nesse dia de hoje, quem ouvir ainda hoje, dia 17, mas na hora que ouvir esse vídeo, sinta acolhido por essa energia, acenda uma velinha branca, põe um copinho de água do lado, para que a energia da casa, a energia tua que seja recolhida, seja transmutada por aquela água e jogue fora. Então eu sempre digo, coloque uma do lado da vela essa para fazer a troca de energia e do teu lado coloque um copinho, uma garrafa de água, que essa água vai ser imantada, vai ser energizada. E se você precisa de alguma cura, tenha fé em Obaluaí. Procurem lá quem quer Obaluaí, na Umbanda, ou São Lázaro, que eles trabalham com a cura. Então, independente do dia, pode fazer isso, que a energia vai chegar do mesmo jeito. Saravá, axé, arro, arrua, amém. Mitacuia e assim por todas as nossas relações. Axé, shalom, muita gratidão. Eu honro cada um de vocês. Fiquem na paz, fiquem na luz, na energia do nosso Mestre Jesus. Gratidão sempre e até semana que vem, com as bênçãos divinas, porque é assim que o Pai quer. Gratidão.